objetivo deste questionário, né? Então, primeiramente, ele tem como objetivo levantar informações, de certa forma, que possibilitem, né, nós traçarmos o perfil do estudante, né? Assim como o seu contexto formativo. O que eles aprenderam? O que a instituição ofereceu para eles? É branco, preto, qual a idade? Coisas desse sentido, né? Que mais, né? O preenchimento dele, ele é um requisito necessário para que vocês possam visualizar o local onde será realizada a prova. Então, a partir do momento que vocês preencherem o questionário, vai sinalizar lá, prova, dia tal, local tal. Como acredito que o próprio MEC não tem ainda estabelecido o local, né, onde será realizada a prova, provavelmente vai sair lá uma informação do tipo, olha, do período tal ao período tal, será disponibilizado o local da prova. Então, esta é a função principal desse nosso questionário que nós iremos preencher hoje, ou melhor, vocês irão preencher, ok? Pode... Então, como é que é essa estrutura do questionário? Ele possui 3 etapas, né? Então, a gente chama de 3 etapas, mas na realidade é um conjunto de questões que se divide de 3 formas. Uma é sobre o perfil socioeconômico e acadêmico de vocês. Uma segunda etapa de questões que envolve a avaliação do curso e da instituição, né? E nesta segunda etapa, são questões didático-pedagógicas, questões da infraestrutura e instalações, e questões no sentido de se a instituição ofereceu oportunidades para que vocês ampliassem a formação de vocês. E, por fim, uma inovação, que isso aqui não tinha, surgiu agora, uma etapa que traz questões que abordam, né, as repercussões da pandemia, do tipo, cara, a faculdade ofereceu condições para que vocês aprendessem estando em casa, tem isso, tem aquilo, e é o que a gente vai tentar passar para vocês um pouco de que forma isso vai acontecer. Bora lá? Então, com relação ao perfil socioeconômico e acadêmico, né? Então, na realidade, essas questões elas não são consideradas para fins de avaliação, né, do processo, né? Só a etapa 2 que eles avaliam. Mas existe essa necessidade para que conheçam o perfil do estudante daquela instituição, né? Mas alguns tópicos eles trazem aqui. Eles querem saber se houve incentivo à permanência de vocês na instituição através do recebimento de bolsa de estudo, né? Se os motivos que levaram vocês a escolher tal curso, os motivos que levaram você a escolher tal faculdade. Então, todo esse tipo de pergunta o MEC quer saber. Tá? Questão da internacionalidade. Neste campo, praticamente não existe avaliação do MEC para atribuir nota, mas pelo menos eles fazem, lá na sequência, quando a gente fala em oportunidades, eles questionam, né, no sentido, vem cá, a faculdade tem curso de línguas, propicia que tu faça um intercâmbio, né? Então, de certa forma, aqui eles procuram te dar uma linha e lá adiante para verificar se tudo que tu está falando é verdade. Quando a gente fala na questão da internacionalidade da instituição, a pergunta que eu faço para vocês, a FADERGS propicia para vocês cursos de língua? Sim? Legal. Então, gente, é isso que a gente quer. A gente não quer que vocês coloquem informações que não sejam verdadeiras no sentido de atestar, dizer que a faculdade é isso e aquilo. Não, colocar as informações que efetivamente são verdadeiras. Depois fazem perguntas com relação aos hábitos de estudo de vocês, né? Se vocês têm hábito de ler livros, quantos livros vocês leem na semana? Não é para mentir, tá? Fale a verdade. Então, é melhor mentir, Matheus? Nessa parte aqui? Tá, pessoal? Então, essa aqui
basicamente, é a forma como é estruturado o perfil socioeconômico e acadêmico. Tá? Detalhe, essa questão do perfil socioacadêmico deve ser em tipo assim, as primeiras 20 questões do questionário. Tá? Então, mais uma vez, insisto, essas questões elas não entram no cálculo do curso, mas são necessárias para que nós tenhamos uma noção dos estudantes que fazem parte daquela instituição. Ok? Bom, agora nós vamos para a parte que efetivamente o MEC começa a nos avaliar. A nos avaliar quem? Instituição, professores e alunos. Então, nós temos a organização didático-pedagógica. E com certeza eles vão perguntar com relação às metodologias que são utilizadas pelos professores. Vem cá, as metodologias, elas ajudam a desenvolver competências reflexivas, né? As disciplinas, os conteúdos trabalhados, contribuem para a formação de vocês como cidadãos, profissionais, né? E no sentido de que vocês possam participar de estágios, terem início de serviço, enfim, esse tipo de pergunta é que vai acontecer lá para vocês, né? Aí, de repente, tipo assim, cara, quando eu entrei na FADERGS, eu já estava empregado, não propiciou nada para mim. Pô, legal, não propiciou para ti, mas e os outros? Quantos tiveram essa oportunidade? E é nesse sentido que o Matheus estava falando. De repente, eu não usei a biblioteca, mas a biblioteca está lá, né? Então, é nesse sentido, cara, eu já vi alguém, né, ser indicado, eu já vi alguém realizar um estágio por indicação da instituição, do professor, ou coisa parecida. Que mais? A instituição, ela propiciou, né, experiências e aprendizagens inovadoras? Será que sim? Né? Contribuiu para o desenvolvimento da consciência ética dentro dos cursos de vocês? Eu posso dizer de cadeira que no curso de Ciências Contábeis a gente procura trabalhar essas questões na disciplina de ética, né, dona Jéssica? Bastante, né? E dia a dia, no desenvolvimento das atividades, no desenvolvimento das disciplinas, nós trabalhamos essa questão do desenvolvimento da consciência ética, sem sombra de dúvida. Mas é vocês que deverão identificar se isso é verdade ou não. Né? O trabalho em sala de aula propiciou aumentar a capacidade de reflexão e argumentação. Eu me recordo que início de semestre, início de curso, muitas pessoas chegam na faculdade e não gostam de falar, se mantêm caladas. Ah, professor, eu prefiro não falar, eu prefiro não argumentar. Mas vai passando os semestres e a gente vê a evolução em alguns alunos, né? Eles se tornam mais falantes, né, Gabriel? Começam a conversar um pouco mais, a discutir, e a gente nota, enquanto professor, e se sente feliz quando isso de fato acontece. A gente consegue ver a evolução do aluno. De repente, comigo é assim, não sei contigo, Matheus. É gratificante isso, né? Tu vê a pessoa crescer, tu vê a pessoa se desenvolver. Legal, legal. Uma pergunta que a gente faz, inclusive, quando tem CPA. Vocês lembram da CPA, né? Avaliação, né? Da Comissão Permanente de Avaliação. O plano de ensino. Quero acreditar que todos nós, professores, início de semestre, divulgamos o plano de ensino, colocamos no Blackboard, agora não, é no Live, né, o plano de ensino. Como é que pergunta isso também? Vem cá, é disponibilizado o plano de ensino? Aquilo que está no plano de ensino é trabalhado em sala de aula? O que está lá realmente é verdade, sabe? Então, esses tipos de questões são feitas, né? E o que a gente quer? Que vocês atentem para o que está sendo perguntado e efetivamente respondam aqui. Oi, tudo bom? Respondam aquilo, né, que vocês efetivamente entendem. Uma das questões, isso é forte ao dizer, né? Aquilo que vocês entendem. Mas assim, ó, a gente sempre disponibiliza o plano de ensino, mas nem todo mundo olha o plano de ensino. Ou eu estou mentindo? Ninguém olha, né? Olha? Não olha? Já olhou o plano de ensino?
Qual é a ideia do plano de ensino? Cara, aquilo ali é um instrumento que no início de semestre eu digo que eu vou trabalhar com vocês. Se eu não estou seguindo o plano de ensino, vocês podem me cobrar. Pode cobrar do Matheus, da Janine, ou seja, aquele ali é o nosso contrato com vocês. Olha, nós iremos fazer isso e no final dessa unidade vocês têm que adquirir isso. Legal? Legal. Professor, isso aqui eu não desenvolvi. Vamos lá. Mas ninguém olha, a grande maioria não olha, não. Ninguém é forte também, né? Mas a grande maioria não olha. Mas o plano de ensino está lá. A gente vai trabalhar como desenvolver. Uma outra questão que provavelmente vai ser perguntada com relação... Opa! Quer me derrubar o cara aqui, ó. São oferecidas oportunidades para enfrentamento das dificuldades no processo de formação? Se cai uma pergunta desta ordem, dificuldades, né, no enfrentamento no meu processo de formação, vocês acham que isso acontece? Os professores oferecem oportunidades para que vocês enfrentem dificuldades no processo de formação? Sim ou não? O que vocês acham? É uma pergunta, né? Não, Jéssica? Acontece? Ou seja, eu acredito que meus pares, meus colegas, realmente trabalham essa questão. Um aluno não entendeu determinado conteúdo, o cara vai lá e explica no sentido de que aquilo faz parte desse processo, e assim, e assado. E não entendeu uma, eu tenho certeza que o cara vai lá e explica a segunda, sem sombra de dúvida. Oi? Explica a terceira. Mas é só querer, né? É só querer. É que às vezes nós, enquanto alunos, nós entendemos que aquela explicação não é necessária, muito embora eu não tenha entendido, e o professor acredita que está tudo ok e toca o baile. Mas com certeza... Oi? Mas boa colocação, Jéssica. Nós vamos abordar essa questão da pandemia quando a gente discutir a última etapa, mas o que tu trouxe é bem verdade, né? E eu acredito que isso aconteceu na pandemia, mas nos dias atuais realmente acontece também do professor estar instigando o aluno no sentido do aprender, né? Vem cá, tua dificuldade é essa, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Uma outra questão aqui que com certeza vão perguntar, né? A instituição oferece oportunidade para que vocês participem de projetos de extensão, projetos de iniciação científica, participação de eventos de forma interna ou externa? Sim ou não? Que tipo de projeto de extensão vocês já participaram na instituição? Quem é de contábeis? Participou do NAF? É um projeto de extensão, né? Na época era imposto de renda, ou seja, é um projeto de extensão. Iniciação científica. Alguém já participou de um projeto de iniciação científica? Quem é que participou do CIFP? Olha lá. É de contábeis também, né? É lógico, o pessoal de contábeis é e Colorado ainda, né? Olha aí, ó. É brincadeira. Eventos internos e externos. Vocês já participaram? A instituição propiciou isso para vocês? Né? Várias viagens, né, de estudo foram realizadas. Ou não, nunca foram viagens de estudos? Não acredito. Nunca foram. O pessoal da DM, principalmente. Foi? Oi? Foram na Vinícola? Não foram na Souza Cruz? Na Mercur, em Santa Cruz? Então, tu fez um evento. Tu entendeu? Então, são coisas dessa natureza que às vezes surgem assim, eu digo, cara, eu acho que a faculdade não faz isso, mas faz. Oi? A pandemia prejudicou. Então, assim, ó, o que acontece? Por que nós não retomamos com essa etapa de eventos externos com aquela frequência que tínhamos lá em 2019? Primeiro, porque nós perdemos a expertise da colega que coordenava esse trabalho, no sentido de que ela se afastou para desenvolver outras atividades.
Então, todo aquele conhecimento ficou um pouco de lado. E até a gente resgatar, demanda um tempo. Então, a gente está fazendo o possível, né, para retomar essas questões aí. E, com certeza, a partir do ano que vem, teremos muitas novidades. Oi? 2 meses do quê? Tu te forma agora? Não, a gente reprova e tu fica semestre que vem. Opa, como é que tá? Tudo certo? O que tu acha? Não? Mas, enfim, gente, de brincadeira, tudo isso aqui é realizado. E é isso aqui que eles procuram avaliar em termos de organização didático-pedagógica, né? Essas são as questões. Beleza? Fale, Fernanda. Querem me derrubar, querem me derrubar. Obrigado. Eu acho que... Ah, uma pergunta aqui. Legal, que com certeza eles vão fazer. Relação professor e aluno. Olha aí. Esta relação contribui para estimular você a estudar? Contribui para estimular para você aprender? Existe essa relação? Como vocês avaliam os nossos professores? Como vocês nos avaliam? Nós nos esforçamos o suficiente para fazer com que vocês efetivamente aprendam? Ou vocês estão aí por tá e azar do goleiro, só quero meu diploma no final do semestre e já era? Como é que funciona? Existe esse processo? Fala, Lincoln. Ah, não é Lincoln, é Abrão. Existe, né? Mas, legal, legal. Bom, pessoal, isso aqui é uma breve, né, introdução de que, com certeza, esses tipos de questionamentos vão cair. Por que a gente traz isso? Porque os últimos ENADs que aconteceram, basicamente, eles tiveram esta linha, né, de condução em termos de trabalho. Então, com base nisso, nós chegamos, né, com essa ideia de que é isso que eles vão cobrar de vocês. Ok? Então, em termos de avaliação didática pedagógica, é isso. Infraestrutura e instalações físicas. Né? Então, se a infraestrutura da sala é adequada, se os equipamentos... Oi? Tá. Como tá sem graça? Então, vamos lá. Equipamentos e materiais, se eles são adequados, né? Se a capacidade da sala é adequada para o número de alunos. A questão da biblioteca, né? Se ela coloca aquelas referências que estão no plano de ensino, aquele plano que vocês olham no início do semestre, tem lá, né? A bibliografia necessária, a complementar, né? Vem cá, o que adianta eu botar essa bibliografia se ela não tem na biblioteca? Não faz sentido, né? Então, vamos questionar essa questão de bibliografia. A questão que hoje está muito presente até em função da pandemia, a questão da biblioteca virtual, né, com relação a itens, ao nosso acervo virtual, realmente é disponível? Tem, não tem? Todos vocês consultaram lá a nossa biblioteca virtual? Viram a quantidade de volumes que lá estão? Sim? Muita coisa, né? Quantos tu leu? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Legal. Com relação, uma coisa bem interessante aqui, que eu estava olhando, se aquelas atividades que são praticadas dentro de sala de aula, e até mesmo fora de sala de aula, permitiram vocês ter uma reflexão, uma convivência e até mesmo uma questão de respeito à diversidade, vocês acham que isso acontece na instituição? Né? Respeitar o diferente? Né? Eu acredito... O que vocês acreditam? O que tu acha, Átila? Isso acontece? Me dá um exemplo do que tem acontecido. Oi?
Muitas, né? Se a gente começar a analisar tudo isso que eu estou falando, que estou trazendo para vocês aqui, muitas coisas que acontecem às vezes dentro da sala de aula, até mesmo fora da sala de aula, a gente não sabe o porquê que aquilo está acontecendo, mas aquilo tem um sentido, né? Seja ele fazer com que a gente comece a refletir sobre a diversidade, seja ele para que nós possamos ter uma convivência maior com aquele nosso semelhante, enfim, são várias as razões que fazem com que nós tenhamos certas atitudes, certos programas, certos projetos, né? Que mais? A instituição promoveu ou promove atividades de cultura, lazer, interação social. A instituição tem banheiros em condições adequadas, cantinas, né, que atendem às necessidades dos usuários. Então, são perguntas que são realizadas com qual o propósito? O propósito é avaliar a infraestrutura e as instalações da instituição. Certo? Legal. Dúvidas com relação a esse item? Creio que não. Beleza? Este item aqui, digamos, que seja o mais interessante de todo o questionário. Não que valha mais, não, muito pelo contrário, mas a ideia do MEC é saber o quanto, em termos profissionais, em termos de formação, vocês estão saindo de dentro da faculdade, né? No sentido de, vamos lá, vocês participaram de algum órgão colegiado dentro da instituição? Não? Nunca ninguém participou? Bom, mas nós temos órgãos. Oi? Não, não. Quando a gente está falando num órgão colegiado, eu posso dar como exemplo para vocês. Me ajuda, Diogo, me esqueci o nome. O colegiado de curso, onde tem que participar, né, um membro da instituição, um discente, né? CIPAs, né? E um monte de CPAs, tem um monte, né, Diogo, de... Então, tem um monte de oportunidades para que isso aconteça. Tá? Essa outra questão, tudo aquilo que é trabalhado em sala de aula com relação à teoria propicia que haja um link com as questões práticas, ou seja, há esse relacionamento teoria com prática, né? Os estudantes participam de avaliações periódicas, todo semestre é preenchida a CPA, né? Todo semestre vocês fazem a avaliação do professor, da instituição, do curso, da disciplina. É oferecida a oportunidade para estudante realizar intercâmbio ou estágio dentro do país, fora do país? Oi? É? Quem é que já participou de alguma seleção? Quem é que já leu alguma vez que tinha oportunidade? Teve? Legal. Mas alguma coisa tu viu? A moça ali que levantou a mão, o que aconteceu contigo? Que tinha, né? É, é, o que eu posso dizer? Então, um exemplo, né? Pegando o teu gancho, pô, estou 2 anos numa instituição e só agora eu me dei conta que existe isso. Tá, vamos dar um desconto da pandemia, tá? Dar um desconto. Legal? Boa colocação. Entendi.
Show. Obrigado pela dica aí. Não, é importante esse tipo de feedback, ele é necessário até para que a gente possa, amanhã ou depois, né, até ajustar alguma coisa que tenha que ser ajustada, né? Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho aqui, pessoal. Bum, 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 bum. Os professores, né, demonstram domínio nos conteúdos abordados nas disciplinas, né? O cara está dando aquela disciplina. Imaginem, não avaliem um único professor, procurem avaliar no contexto, né, do curso aquilo que vocês passaram até agora, né? De repente, vamos supor que se tenha problema com A, B, e tu generaliza em função de um problema isolado, né? Mas qual é a ideia? Verificar se aquele professor que está trabalhando ou o conjunto de professores tem domínio daquilo que está sendo apresentado. Os professores, ao desenvolverem suas atividades, dominam a tecnologia da informação, né? Utilizam essas tecnologias para tornar o aprendizado de vocês mais fácil. Uma outra questão que tinha em questionário anterior, que com certeza é possível que tenha agora novamente, é se a instituição possui empregados da área administrativa e da área acadêmica suficiente para atender a necessidade de vocês, né? Então, vocês imaginem, existem funcionários administrativos suficientes para atender essa nossa demanda? Sim ou não? Na realidade, não é sim ou não, né? As perguntas, elas são... Quero acreditar que é numa escala Likert, né? Que vem de 1 a 6, 6 a 7, sei lá quantos níveis vai ter, se é par ou se é ímpar, mas enfim, não vai ser só de sim, não, sim, não, sim, não. O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes? O que vocês acham? Ele disponibiliza? A instituição disponibiliza, né? Até porque tem a questão da monitoria, né? Muitos de vocês foram monitores ou ajudados por monitores. O que mais? As atividades práticas realizadas, elas são suficientes para que possam relacionar os conteúdos que são trabalhados em sala de aula? Então, essa é uma das perguntas que são realizadas. Via de regra, pessoal, né, isso que a gente traz é que realmente nós somos avaliados, né, tanto nós enquanto alunos, nós como professores e nós enquanto instituição. Tá?